Você vai ouvir uma palavra de edificação espiritual com o irmão Ebésio Souza. Saúde a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui uma palavra, vamos estar meditando aqui no livro de Romanos, no capítulo 6, versos 1 e 2, que está dizendo da seguinte maneira: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Louvado seja Deus. Vamos fazer uma rápida oração. Vamos entregar esses 2 versículos nas mãos do Espírito Santo, para Ele estar ministrando em nossas vidas. Santo Deus, grande Pai, Deus de louvor e graça, Senhor, é para a Tua honra, Senhor, Senhor, é para a Tua glória. Venha falar com todos nós nessa noite. Venha confirmar, meu Deus, o poder da Tua palavra nas nossas vidas. Te entrego, Espírito Santo, essa palavra que lemos. Venha ministrar nos nossos corações, segundo a nossa necessidade. Eu te peço, Divino Espírito Santo de Deus, fala com todos nós, eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aqui está a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 6, para o nosso elevo espiritual. Paulo fazendo perguntas e respondendo ao mesmo tempo, na instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. Quando ele diz no versículo 1 do capítulo 6, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aí ele responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aleluia! Que graça tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, que aceitou a graça, que veio para o Evangelho, que já faz parte do plano da salvação do Senhor Jesus Cristo, aonde o próprio Senhor Jesus já fez o resgate mais eficaz que alguém pode fazer, porque não há quem possa arrancar ninguém das garras do diabo, se não for o Senhor Jesus. Não há homem nenhum, não há autoridade alguma que possa arrancar alguém das mãos de Satanás. Então, já que o Senhor nos resgatou da maldição do pecado, nos trouxe para a salvação, agora nós vamos continuar no pecado? Paulo fazia essa pergunta para a igreja de Roma. Aí ele diz: de modo nenhum. Nós que já estamos mortos para o pecado, como ainda vamos viver nele? Então não houve morte. Se alguém vem para o Evangelho, mas ainda continua em comunhão com o pecado, enquanto a comunhão tinha que ser com Cristo. Essa comunhão tem que ser com o Espírito Santo, com a Santíssima Trindade, com a igreja, com os irmãos. Agora é uma vida santa.
Agora é uma vida de renúncia. Nós que já estamos mortos para o pecado, de maneira nenhuma vamos viver ainda nele. Por que Paulo dizia isso? Porque aqui no versos 20, no capítulo 5, ele diz que veio a lei para que a ofensa abundasse. Mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia! Se a gente for viver no pecado, nas orgias deste mundo, a graça deixará de ser graça na nossa vida. A graça já não é mais graça. Que graça é essa? Que nós abraçamos ela e a gente ainda vive de mãos dadas com o pecado. E Paulo deixava bem claro para a igreja de Roma: quando a pessoa aceita Jesus, quando o homem e a mulher vêm para os pés de Cristo, ele participa de uma morte. Ele morre para o mundo. É uma morte espiritual. É no sentido espiritual. Não é que ele morre e vai ser sepultado. Ele vai morrer para as paixões, para os desejos carnais. Ele vai ter que deixar toda a sua prática pecaminosa. Então aquelas coisas que ele vivia nela, o homem, a mulher, o jovem, ele não vai mais viver naquela vida de trevas que ele vivia. Então, se nós já estamos mortos para o pecado, não podemos dar mais vida para o pecado. Porque quando o homem e a mulher levam uma vida pecaminosa, ele está dando vida para o pecado novamente reinar dentro dele. Ele volta a criar o pecado em si. Ele volta a ser uma pessoa aonde vai ser um depósito das coisas de Satanás. Nós, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, que vai fazendo a limpeza, que vai tirando o pecado da nossa vida, ele deixa essa casa limpa. E após a transformação, a lavagem, pelo poder da palavra, o Espírito Santo vai habitar na nossa vida. E nós imediatamente, a gente morre para o mundo. A paixão que reinava dentro de nós, para as coisas dessa vida, já não vai reinar mais. A gente vai ter uma vida voltada para Deus. Aonde abundou tanto pecado, tanta carniça na nossa vida, agora tem que em dobro, superabundou. Quer dizer, a graça tem que vir com mais força na nossa vida, superabundando o pecado que existia na nossa vida. O Senhor, quando conversava com a mulher samaritana, ele disse: se tu conhecera o dom de Deus, e quem é que te diz dar-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. O Senhor falava para ela ali do Espírito Santo de Deus, aleluia, que habita na nossa vida quando a gente conhece o Senhor. Conhecendo o Senhor Jesus, que nos oferece água viva, essa água é o Espírito Santo, que vai criar em nós uma fonte poderosa que salta para a vida eterna. Aquela mulher ali, quando teve aquele encontro com o Senhor, ela achando que ele era um viajante qualquer, que era um estrangeiro que estava passando por ali e que pediu para ela água porque estava com sede, porque estava vindo da Judéia e ia para a Galiléia.
Então ela recusou dar água para o Senhor, e o Senhor ofereceu aquela água, a água viva, que ela nunca mais teria sede. Quanto mais a graça vai superabundar na nossa vida, aleluia, a gente nunca mais tem sede, glória a Jesus. A Bíblia diz que a gente será farto de justiça de Deus. Nós temos agora por quem clamar, aleluia, e temos alguém que vai nos responder o nosso clamor. Nós não vamos clamar ao vento e não obter resposta, porque o Espírito Santo formou uma fonte dentro de nós. Assim o Senhor tentava explicar para aquela mulher samaritana. Da mesma forma, aqueles que aceitam Jesus nos dias de hoje, ele não pode mais ter comunhão com o pecado. Se já estamos mortos para o pecado, como ainda vamos viver nele? Como Paulo explicava, deixava bem claro para a igreja de Roma, que não é para permanecer mais no pecado, como tem muitas igrejas que não muda praticamente nada a vida, né? E acha que está na graça de Deus, levando uma vida desastrosa no pecado, e para eles a graça está abundando. Certamente ali em Roma estava dessa forma, né? Pessoas aceitando o Senhor Jesus, vindo para o cristianismo, mas ao mesmo tempo sem mudança de vida, praticando as mesmas coisas. A Bíblia não chega a falar isso. A Bíblia fala isso sobre a igreja de Gálatas, né, que estava levando o evangelho transtornado, o evangelho maldito. Mas aqui dá a entender também, para que a graça abunde cada vez mais na vida do crente, ele tem que buscar essa graça e se alimpando cada vez mais das suas impurezas. O próprio Jesus não aceita o crente vir para os pés dele e continuar no pecado. Quando ele diz ali no livro de João 15, que ele é a videira verdadeira e que o Pai é o lavrador, e que toda vara nele que não vier dar fruto será cortada, mas aquela que está dando fruto será limpa, né? Vai tirando ali aquelas coisas que estão atrapalhando aquela galha produzir, florescer e frutificar cada vez mais. Isso se chama graça de Deus na vida do galho. E quem é esse galho? Somos nós que somos os membros do corpo de Cristo. Nós pertencemos ao corpo de Cristo, somos os membros do corpo do Senhor. E quando uma vara da videira não produz, o lavrador está observando aquilo. Então ele vai lá e poda, tira dali para não atrapalhar as demais. Esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho que tem que dar fruto para Deus. É o evangelho que tem que Deus olhar para o crente e achar graça no crente. Como ele achou graça em Elias, que arrebatou Elias. Como achou graça em Enoque. Como achou graça em Noé, e foi o escolhido para fazer a arca. Então o Senhor tem que achar graça em nós para usar nós na sua obra, para ser um evangelista, para ser um pastor, um missionário, um diácono, um presbítero. São muitas funções que o Senhor quer usar. Cada galho, cada membro tem a sua função no corpo. E todos os membros têm que estar em atividade. Mas se aceitar o pecado na vida do crente, o Senhor não vai mais tomando prazer naquele galho. Aleluia. Porque o próprio lavrador,
o próprio lavrador seja lá, não é só videira não. Aleluia. Pode ser laranjeira, pode ser um pé de manga, pode ser qualquer uma outra árvore que está dando fruto. Tem um galho seco ali, tem que cortar e deixar os galhos verdinhos. Não está dando fruto, está atrapalhando, está trazendo para si ali coisas que às vezes podem prejudicar o crescimento dos demais galhos. Bem assim a nossa vida. O Senhor diz que é limpado o galho, e aquele galho vai dar mais fruto. Quanto mais o crente busca a presença de Deus, quanto mais o crente lê a Bíblia, quanto mais o crente jejuma, ora de madrugada, mas o Senhor vai agraciando a vida dele. Ele vai dando mais fruto, ele vai perdendo a vergonha. Ele vai evangelizar nas praças, ele vai evangelizar nos coletivos, nos ônibus, nos colégios, de frente ao supermercado. Isso aí é porque está dando fruto. E quanto mais ele entrega essa limpeza que o Senhor fala que limpa, né? Será limpado. Quanto mais a gente busca, mais vai saindo impureza da nossa vida. A vida do crente, ela é semelhante ao ouro. Aleluia. O ouro, ele é provado no fogo, e ali o ourives vai provando aquele ouro, vai derretendo ele, e vai saindo toda a impureza daquele ouro. Vai saindo o latão, vai saindo a prata, vai saindo o cobre, vai saindo o ferro, todo tipo de metal que está misturado com o ouro, vai saindo tudo pelo poder do fogo, até se tornar um ouro puro, um ouro verdadeiro. E nós, quanto mais o Senhor tira as impurezas da nossa vida, mas você vai se tornando um crente verdadeiro. Vai se tornando um crente aprovado pelo poder do Espírito Santo. E o Senhor está em busca de homens e mulheres que sejam aprovados, que cada dia cresça na graça e no conhecimento, que cada dia cresça no temor e na reverência a Deus. Nós vivemos dias difíceis na face dessa terra, com crentes que vai só empurrando com a barriga, que perdeu o amor a Deus, perdeu o amor pela obra, crente preguiçoso que não faz nada, vive mais estacionado do que fazendo as coisas para Deus, acha que só está no culto, né? Todos nos dias que tem culto, comparecer ali já é o suficiente, mas não evangeliza o vizinho, não ora pelas almas, não participa da campanha. Quando vai participar de certas campanhas, quebra. O diabo coloca um pequeno empecilho, já é o suficiente. Crente sem estrutura. Por isso que o Senhor assemelhou o crente como a casa, né? Como uma casa edificada na areia e outra na rocha. Aquelas casas que estão edificadas na rocha é aquele crente poderoso na oração, aquele crente temente a Deus, aleluia, que está sempre obedecendo, sempre atendendo à voz do Espírito Santo. Aquele obreiro, aquela obreira, aquele membro, aquele novo convertido que ora, que lê a Bíblia, que procura a santidade. Então, quanto mais ele vai buscando a presença de Deus, mais o fundamento dele vai só crescendo, só se espalhando sobre a rocha. Aí ele tem um fundamento muito profundo, com grandes sapatas. Aleluia. É dessa forma. Ele não pode permanecer na graça, no pecado, para que a graça abunde. Porque outrora o pecado habitou em nós, e a palavra de conserto é essa: aonde habitou o pecado,
A graça tem que superabundar. Se a graça não superabundar o pecado na nossa vida, então nem graça é. Aleluia. A gente está enganando a gente mesmo. Então servir a Deus tem que ser com sabedoria. Nós temos que pedir ao Senhor sabedoria para ministrar as nossas próprias lutas. Você tem que perceber quando o diabo está investindo contra a gente. Nós temos que perceber. Quando é laço do diabo, quando é armadilha. O Senhor diz que é para nós sermos prudentes. Como serpentes simples. Assim, no sentido de não fazer o mal com a pomba. Mas prudente contra as obras do diabo. E quando o diabo procurar nos atacar, nós, na nossa prudência, nós damos o troco. Não é assim que faz a serpente, a cascavel? Ela fica ali quietinha, bem armada. Aleluia. Só esperando, mexeu no seu território, ela procura se defender. Mas muitos crentes nos dias de hoje não têm nem armas para se defender. Porque é um galho seco na videira. É um galho que não está produzindo fruto para o Senhor. E se não está produzindo fruto, o Senhor vai cortar. Nós temos que crescer no Senhor Jesus. Porque o Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o lavrador. E qual é o lavrador que não quer ver uma boa árvore no seu pomar? Aleluia! Qual é o lavrador que planta? Seja o plantio que for, ele vai procurar de todas as formas ver aquela árvore ali, aquela plantação ali, está dando flores, dando fruto, e frutos viçosos mesmo, que chama a atenção. Quem é que não gosta disso? Com Deus também é assim. O crente, quando não está produzindo fruto, o Senhor fica triste com isso. Por que que o Senhor amaldiçoou a figueira que não tinha fruto? E ela morreu. Então o crente, ele tem que dar fruto para o Senhor. Se a gente não está dando fruto, nós temos que desconfiar da nossa vida e procurar dar fruto. Porque senão o Senhor vai nos rejeitar. O Senhor vai nos tirar da sua presença. O bom trabalhador, o bom soldado, ele procura alegrar aquele que se alistou para a guerra. O bom trabalhador na empresa lá, ele procura agradar o seu encarregado, o seu mestre de obra, o seu patrão. Ele trabalha ali o dia todo, ele não pega ele sentado, ele não pega ele jogando conversa fora com ninguém. O dia de serviço dele é bem trabalhado, é bem aplicado. Qual é o patrão que não gosta? Aleluia! Bem assim somos nós. O Senhor fica triste quando vê um crente, às vezes sem fazer nada, e poderia estar até evangelizando, entregando algum folheto no caminho do supermercado, ou então numa oração em casa, naquela hora vaga que não está fazendo nada, ou fazendo uma visita. Se somos trabalhadores do Senhor, e somos mesmo os trabalhadores da última hora, não vai existir mais trabalhadores não, nós somos a última geração, somos os trabalhadores da última hora, e o Senhor vai ter que remunerar o trabalho de cada um de acordo com o que ele trabalhou. Louvado seja Deus. Então não é para nós permanecer no pecado. E quem é que não sabe o que é pecado na nossa vida? Quem é? Se você sabe contar de 1 a 3, se eu sei contar de 1 a 3, nós sabemos o que é o certo e o que é errado. Nós não somos meninos mais que vivem na inocência, que está na sua inocência, que não sabe o que é certo e não o que é errado. Não, nós já estamos careca de saber o que é verdade e o que é mentira.
o que é puro e o que é profano. Nós temos total conhecimento. E se a gente não levar uma vida digna de salvação, o Senhor não irá nos receber nas mansões celestiais. A salvação está na palma da nossa mão. Cada um de nós tem que ministrar nela, mas não levando uma vida de pecado, como está falando aqui. Permanecer no pecado para que a graça abunde. Que graça é essa? Se for uma graça falsa, uma graça fingida, como muitos gostam de ter. Mas o verdadeiro crente, ele sabe o que é fingimento, ele sabe aquilo que é justo. Aleluia. Quem é que não sabe? Todo crente que procura enganar, ele sabe que ele enganou. E que graça tem isso, levar uma vida enganando? Às vezes engana os irmãos com a sua aparência, mas não engana a Deus. Ninguém consegue enganar a Deus com as nossas falsas obras. Vamos permanecer na graça para que a graça abunde cada vez mais na nossa vida. Já estamos mortos para o pecado. Como ainda a gente vai viver no pecado? Tem pessoas que acham que o pecado são aqueles pecados grandes, a prostituição, o adultério, o crime, matar, roubar. Mas tem tantos outros pecados também que impedem ir para o céu. A preguiça também é um pecado. A Bíblia manda até o preguiçoso e ter experiência, aprender com as formigas. Também é um pecado, que a Bíblia diz: se a gente sabe fazer o bem e a gente termina não fazendo aquele bem, a gente peca. Então é uma responsabilidade muito grande sobre a igreja do Senhor, sobre todos nós. Dar fruto, como o Senhor falou: eu sou a videira verdadeira. Quem não dá fruto não tem conversa, será arrancado e lançado fora. E galho seco só serve para queimar. Aleluia. Nós somos chamados para dar fruto para o Senhor e não ter mais comunhão com as trevas, com o pecado. Porque aonde o pecado abundou, agora tem que superabundar com muita força a graça de Deus. É a sabedoria, é a fé, é aquela paz maravilhosa, é aquela satisfação de servir a Deus, é aquela alegria, que é o gozo, né? Que fala lá em Gálatas, que é o fruto do Espírito. Então nós temos que estar dotados das coisas celestiais, das armas, estar armado com as armaduras de Deus. Porque um crente bem armado, um crente de oração, de jejum, ele destrói fortaleza. É o diabo formando fortaleza e ele destruindo com as suas orações, com seus jejuns. É o diabo construindo e o crente destruindo com o poder de Deus na vida dele. Que um crente que está revestido na graça, que não está no pecado, e que ele está servindo a Deus na oração, na vigilância, não há fortaleza de Satanás que ele não destrói, porque ele está revestido. Porque Paulo diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica aí esta palavra para toda a igreja. Aleluia! Já estamos mortos para o pecado, como ainda vamos viver nele, né? Longe de nós, a igreja, longe de nós. Vamos revestir na graça do Senhor, para que possamos dar fruto para o Senhor nesses últimos dias, para quando o Senhor manifestar nos ares, aleluia, todos nós venhamos subir com Ele para a sua glória eterna. Fica todos na paz do Senhor Jesus.